Oi, pois é, eu vou voltar a falar a respeito do episódio da Alerj, porque apareceu uma novidade que eu precisava trazê-la aqui para você. É que anteontem eu fiz um artigo no Estadão sobre o preço impagável dos privilégios, da desigualdade garantida pela Constituição do Brasil, e isso se reflete no noticiário que eu vi ontem sobre a Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na qual trabalhava como assessor do deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, o famoso Fabrício de Queiroz, PM e motorista. Pois é, a Alerj é presidida por um deputado estadual do PT chamado André Ceciliano. Pois é, o André Ceciliano tem também umas movimentações financeiras atípicas, partidas do seu gabinete e relatadas pela COAF. 49 milhões de reais, ou seja, faz a conta aí, né? 25 vezes mais, não, 49, 47, 48 vezes mais do que o dinheiro do tal ex-assessor do Flávio. O Bolsonaro já disse que ele e o filho pagarão pelos eventuais erros cometidos. A palavra usada foi erros porque não há nenhum crime envolvido, não há nenhuma acusação de crime, eu insisto e repito aqui, que só traz problemas políticos porque o Fabrício não apareceu para contar a história plausível dele. Agora, o que é que isso aí tem a ver com o meu artigo de ontem, no Estadão, na página 2? É que nesse artigo, eu citei um artigo do professor Modesto Carvalhosa, no sábado, em que ele mostra como é que existe a corrupção, ou seja, transferência de dinheiro público para contas específicas, privadas, garantidas nas leis, pelos juízes e pela Constituição. Esse é um trabalho longo, vai demandar muito tempo, uma reforma da Constituição. Então vamos só citar esse exemplo da Assembleia, que o Rio de Janeiro está no maior miserê, foi assaltado pela maior quadrilha pública estadual da história do Brasil, e está lá o presidente da Alerj movimentando esse dinheirinho aí de 49 milhões. E te digo mais, eu vi lá a relação dos partidos, então praticamente todos os partidos da esquerda. Aí vem o José Dirceu de Oliveira. Zé Dirceu de Oliveira está condenado a 41 anos de cadeia. Ele é o único petista que não foi indultado pela Dilma, nem perdoado pelos amiguinhos do Supremo, no caso da ação penal 470, o mensalão. Por quê? Porque ele foi pilhado cometendo crime, cumprindo pena na Papuda, e por isso foi condenado de novo no Petrolão, na Operação Lava Jato. Aí o Zé Dirceu, cumprindo pena de 41 anos, por esse motivo bastante justo e bastante duro, agora resolveu dar uma entrevista para a BBC Brasil. A BBC Brasil virou uma espécie de difusora. Eu fui criado lá em Iraúna e tinha uma difusora. Tinha um locutor chamado Peta que tocava música, fazia oferecimento de música de alguém para alguém. Pois então, a difusora do mundo hoje, do PT do Brasil, é a BBC. Então a BBC publica entrevista por escrita do Lula ao indefectível, o irmão lá do Rivelino, o irmão do Kennedy, né? Pois é. E publicou agora uma entrevista do Zé Dirceu, que lançou o seu livro em 19 capitais, grandes cidades, e dá uma entrevista dizendo que tem que se acostumar com a cadeia, porque ele sabe que vai voltar, né? E também dizendo o seguinte, que o Bolsonaro perdeu completamente a autoridade de falar em corrupção ao protagonista, não é nem protagonizar, o protagonista é o ex-funcionário, ao ser citado nesse problema aí do COAF. Olha, não há nenhum crime, não há corrupção criminal, o que há é isso que eu falei, né? A questão dos privilégios dos deputados e de outros membros da aristocracia nacional, que não envolve corrupção. Então, a autoridade do Bolsonaro continua de pé. Eu quero saber a autoridade dele. E o Zé Dirceu, que autoridade o Zé Dirceu tem? Olha,
o Zé Disseu não tem autoridade para nada. E eu acho lamentável que a BBC esteja sendo usada para vender essa mentira, que o Lula ganharia. Quem disse que o Lula ganharia a eleição? Olha, é realmente um assinte, um absurdo que esse senhor Dias Toffoli... Eu vou tomar um pouquinho de água para você ver a cor desse copo aqui. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu em decisão monocrática soltar o Zé Disseu e ainda reprimiu e repreendeu o Moro, porque o Moro queria que ele usasse tornozeleira como qualquer condenado que esteja em prisão domiciliar. Não, o Zé Disseu não vai usar tornozeleira. E fica dando entrevista para a BBC. Que história é essa, o BBC Brasil? Vocês viraram porta-vozes do crime. Os próximos que vocês vão entrevistar, quem são? Fernandinho Beiramar, Marcola, tudo criminoso do naipe ali do Zé Disseu, condenações semelhantes, né? Então o Zé Disseu lançando livro pelo Brasil, fazendo palestras, dando entrevistas. Temos, aliás, que agradecer muito a participação dele na eleição, quando ele disse que o PT chegaria ao poder e não seria por eleição, e agora, nessa entrevista da BBC, está desmentindo. Pois bem, o nome do repórter lá que recebeu a carta, a entrevista do Lula, é o Kennedy Alencar, irmão de um pessoal que estava envolvido lá no negócio de umas gráficas, Rivelino Alencar, Beckenbauer Alencar, mas isso aí não tem nada a ver, e ele não é acusado de crime nenhum, mas também os Bolsonaro não são, né? E estão aí rolando aí por escada abaixo, né? Pois bem, eu quero lá aqui, publicamente, através de você, do meu canal de YouTube, reclamar da BBC por essa voz permanente a pessoas que estão dizendo que o Brasil não tem uma justiça, não tem um Estado democrático, quando essas pessoas foram beneficiadas pelo Estado democrático. Olha aqui, quando o PT foi fundado, e eu era jornalista já nesse tempo, eu estava trabalhando e atuei e cobri a fundação do PT. O PT não foi fundado em sindicato, não, é uma ilusão, viu? O PT não tem nada a ver com o trabalhador. O PT é uma espécie de braço da Igreja Católica de esquerda. Por isso que o Chico Buarque vai lá, recebido pelo Papa Francisco, e vocês aí que são fãs do Papa reclamam de mim. Teve gente até que deixou de me seguir porque eu falei mal do Papa. Eu não vou mais falar mal do Papa porque eu não quero criar mais confusão. Agora, o PT foi criado, foi fundado em entidades católicas, da PUC de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, não tem nada a ver com sindicato. De qualquer maneira, eu venho aqui protestar pelo uso da BBC para falar mal do Brasil. Venho defender também o Brasil da Europa, porque assim, o senhor Emmanuel Macron, presidente da França, já falou que não vai ter mais esse negócio de Mercosul com a União Europeia no governo Bolsonaro, porque o governo não é confiável. E ontem a senhora Angela Merkel, a premier da Alemanha, entrou nessa mesma conversa. Que autoridade a Alemanha tem para falar em democracia? O que é que a Alemanha fez no século XX? Vocês estão lembrados dos 6 milhões de judeus massacrados pelos nazistas de Hitler? Era a Alemanha. O povo alemão estava todo comprometido naquele processo. Então agora a Alemanha não pode falar? Não, pode. Agora, o que a Angela Merkel falou, dando sequência ao Emmanuel Macron, é um velho ranço, um ranço colonialista, racista, um ranço completamente suprematista, né? Porque a Europa é branca, a Europa é o exemplo do mundo, é o exemplo da democracia. Não é nada disso não, viu? A França se deixou ocupar gostosamente pelos nazistas na Segunda Guerra e os americanos foram lá. Morreu muito americano para tirar a França daquele estado colaboracionista do Marechal Petain, herói de guerra francês. Agora vai dizer, a União Europeia não vai mais fazer acordo comercial com o Mercosul. Primeiro, o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul é lixo, não vale nada, não existe, nunca foi feito, nunca vai ser feito. Usar isso como argumento é simplesmente arrogante, histérico e mentiroso. Outra coisa, o Mercosul que se dane. Uma grande coisa da política externa brasileira e da política comercial externa seria o Bolsonaro acabar com essa porcaria de Mercosul, tirar o Brasil dessa porcaria de Mercosul. Isso é uma porcaria, o Brasil não ganha nada com isso. E fica aí o Paraguai, o Uruguai e a própria Venezuela cantando de galo.
Então, olha, eu estou de saco cheio com esse discurso racista, viu? Branco. A Europa branca se considera dona da democracia, porque a Revolução Francesa aconteceu lá, a Revolução do João Sem Terra foi na Inglaterra. Não fica bem na Europa, é uma ilha, né? Uma ilha. De qualquer maneira, o primeiro exemplo de democracia não é a Revolução Francesa, não. É a Revolução de João Sem Terra, lá na velha e pérfida Albion. Então eu queria deixar hoje esse recado para você. Não caia nessa lorotinha do Zé Disseu, que quer livrar a cara do seu chefinho Lula, e estão todos preparando aí a saída do Lula. Só que o Zé Disseu, ele termina falando mais do que a boca, e aí ele diz que com ele não tem esse negócio de depressão, não. E cadê não dá depressão nele, não. Quer dizer, desautoriza um pouco o discurso do coitadismo do Lula, né? Eu gostaria também, para encerrar, fazer um apelo para o presidente Michel Temer vetar todas essas absurdas invasões da mão grande dos deputados que ainda estão com os seus mandatos nos nossos bolsos. Ontem foi aprovada a continuação de uma renúncia fiscal, de um perdão de dívida da CEMIG, da Sudene, da Sudan, da Sudeco. Ontem também uma coisa relativa a petróleo, que vai dar um prejuízo. Pautas bombas no Congresso sob o patrocínio do genro, que é o Rodrigo Maia, que disse que não é, mas é genro do Moreira Franco, que era genro do Almirante Amaral Peixoto, que era genro do Getúlio Vargas, é um verdadeiro nepotismo em escada. Pois bem, esse rapazinho, filho do César Maia, aí vem com aquela história de que, olha, tá tudo, não vai ter esse prejuízo todo. Vai, não pode. Mas o Temer é sócio disso. Eu até cito no meu artigo que eu falei, essa Rota 2030, que é um absurdo. Benefício para tirar dinheiro do trabalhador desempregado do Brasil para encher o bolso de alemão, americano, os sócios franceses, os sócios das indústrias automobilísticas que funcionam no Brasil. E por fim, quero aqui fazer uma referência ao deputado Fábio Ramalho, dono daquela chalana no Lago de Brasília, que faz as grandes festas em Brasília e que já foi pedir a mesa para aumentar os salários, os vencimentos dos deputados, para botar no mesmo nível do que eles deram aos ministros do Supremo. Agora, isso tudo num português deplorável. O homem, além de cínico, é analfabeto. Bom, aqui eu me despeço de você pedindo um likezinho, se você gostar, né, do vídeo. Aí se inscreva no meu canal, marque lá no sininho que você vai ser avisado. Aliás, eu aviso que está entrando anúncio aí no meu canal. Hoje eu tomei um maior susto quando eu vi que o anúncio abriu meu comentário. Espero que você conviva bem com isso. Eu convivo. Bom, tudo, como você me localiza, está embaixo no meu texto. Você vai achar tudo no texto que eu apresento esse vídeo. E aqui eu me despeço direto ao assunto. Em té e Deus é mais.